Vamos falar sobre os chakras. Primeira coisa, o nome. O que significa chakra? Chakra. Vocês já viram aquela propaganda do cursinho inglês online? O cara fala teacher, aí o outro não é teacher, é teacher, e pula em cima dele, vocês viram? É a mesma coisa, a gente fala chakra. Chakra é Santo Antônio, Itatiba e tal. Então a palavra, se você quiser pronunciar certinho, é chakra, né? Chakra, né? Que é oriundo do quê? Do sânscrito. Por que tantos termos ainda ligados ao Oriente, ligados a nós aqui? Porque a nossa evolução, nós como quinto tipo de ser humano, que já tivemos 4 tipos de seres humanos anteriores a nós, tudo começou ali no Oriente. Nós temos um marchar da história humana, saindo do Oriente há 1 milhão de anos atrás, colocando um dado arredondado, que começou ali, meseta do Pamir, aquela parte da Índia, do Tibete, e veio rumando para cá. Então, por isso que a gente utiliza ainda tantas nomenclaturas ligadas ao sânscrito, ligadas a essas realidades, porque o arquétipo de construção que nós canalizamos ainda está ligado a esses termos. Está na hora de nós aportuguesarmos isso. Então, se você falar roda ou centro de energia, dá na mesma, mas a tradução direta do sânscrito é roda. Porque a forma da energia universal é a forma dos planetas, é a forma o qual todos os astros circundam ao redor dos outros, é a circular. Né? Então, quando a gente fala do círculo ou roda, é a forma universal da energia e da consciência. Daí eles adotarem o nome de chakra, que quer dizer roda. Na verdade, o que eu gostaria que vocês compreendessem? Que nós temos milhares de pontos, ou rodas, ou centros de energia no nosso corpo. Mas que existem 7 que são os principais, que são, na verdade, 7 sóis, ou 7 sistemas de evolução, ou de uma forma mais religiosa, os 7 dias da criação, que estão projetadas no ser humano. Hoje o ser humano, ele é o centro do universo no sentido de desenvolvimento. Então, quando a gente olha o céu, que a gente vê essa infinidade de estrelas, planetas, aí chega a astrologia, na verdade o ser humano ele é a reprodução fidedigna disso. Então, quando você olha o céu, quer ver como tudo está em nós, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo? Quando você olha o céu num dia limpo, você vê centenas, milhares de estrelas, vê ou não vê? O ser humano ele é igualzinho. Na visão, de repente, de um clarividente, ou aquela pessoa que consegue ver, ele vai enxergar essas centenas de pontos que existem no ser humano. Mas existem 7 pontos principais, que são análogos ao que no firmamento? Aos 7 planetas sagrados. Então, o que seria isso? Olha como a analogia ela é perfeita se você sabe fazê-la. Quando você olha o céu, existe um lugar que a gente chama de eclíptica, que é o lugar onde todos os planetas passam. Então seria assim, ó. Você olha aqui, você está olhando o céu. Existe um local onde todos os planetas passam, eles não passam nem muito acima, nem muito abaixo. Sempre um local que na verdade possui 8 graus para cima do seu ponto central e 8 graus para baixo, somando os mistérios do arcano 16, que é a casa de Deus, que é esse caminho aqui, que tem esse percurso que se chama na astronomia eclíptica. Então aqui você vai ver o Sol caminhando, adotando a Terra como ponto de referência. A gente não tem a impressão do Sol se elevando no Oriente, passando, e todos os planetas vão junto com o Sol. Você vai ter Mercúrio junto, você vai ter Vênus, você vai ter a Lua, você vai ter Júpiter, você vai ter Marte, você vai ter Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O que é a eclíptica? É a coluna vertebral do eterno. Então seria Deus, através da sua coluna, que nem o próprio ser humano, tendo o desenvolvimento desses 7 sóis, que na verdade são os 7 planetas sagrados, utilizados em tudo. Então quando você olha o firmamento, é a mesma coisa que você olhar para o ser humano, por isso que Deus está em potencial em todos nós. Então olha o que é um chakra, olha o que é um sol. Nós temos na verdade
tudo que foi realizado num sistema de evolução há bilhões de anos atrás, projetados numa parte do nosso corpo. Então aqui você tem, conforme eu mostrei para vocês aqui no comecinho, o triângulo e o quadrado, você tem a formação do ser humano através desses centros de força. Tudo que foi produzido, não se preocupe que eu vou falar de uma forma bem detalhada daqui a pouco mostrando imagens, mas tudo que foi produzido pelo ser humano no primeiro dia de criação por Deus, pelas hierarquias, no ser humano hoje está projetado no que a gente chama de chakra raiz, ou básico. Tudo que foi feito pelo mineral, tudo que você tem, que você chama hoje de sistema ósseo, é uma herança do primeiro sistema de evolução. Qualquer problema que você tiver no seu sistema ósseo é porque você está desarmônico com esse centro de força. Tudo que você tiver que não esteja em harmonia com o elemento terra, que tem consciência em você, você está desarmônico com esse sol em você. Esse sol está apagado, esse sol não está sendo trabalhado da forma correta. Depois você sobe essa consciência, já vou mostrar, só estou dando assim um aquecimento mental para vocês. Você vem para o segundo chakra, que se chama esplênico, que é o chakra do baço, que muita gente confunde com essa história de plexo solar. Plexo é uma coisa, chakra é outra. Vamos entender a diferença entre plexo e chakra. Plexo são aqueles inúmeros pontos que eu falei para vocês que nós temos, esses milhares. Chakra é um ponto, um sol específico que está projetado no seu corpo, o qual você tem 7 que são os principais, análogos aos planetas que eu vou falar no final da palestra. Então, quando você fala plexo solar, é uma realidade de um ponto que está ligado aqui ao manipura, que é umbilical, mas não é um umbilical. É um outro ponto, é uma outra realidade. E essa coisa de chakra alinhado, que nesses desenhos bonitinhos, esquece, está tudo errado isso. Isso é só estética. Os chakras, eles fazem o caminho que a gente chama o caminho de Kundalini, ou elevação da serpente cósmica. O como que faz isso? Faz um zigue-zague. Daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá e daqui vem para cá. Então é um zigue-zague que faz. Somente do quinto para cima que eles vão numa linha reta, porque representam consciências que nós ainda estamos desenvolvendo. Então esquece, nem essa coisa de alinhamento de chakra. Já pensou? Vamos tirar a parte do coração da pessoa e jogar para cá. Agora vamos pegar esse aqui. Não existe isso. Não existe. Isso é besteira, isso é lenda. Isso é lenda, isso não procede. Não procede. Então nós temos 4 centros de força que estão ligados a esse zigue-zague, que eu já vou mostrar para vocês. E por fim você tem 3 que vão numa linha reta. É assim, ó, quer ver? Chakra raiz. Do raiz você vai para o que a gente chama de esplênico. Por que ele se chama esplênico? Vem do inglês spleen, que está ligado ao baço. Ao baço. É o chakra da criação. É o chakra que representa o nascimento da Eva, que nasceu da costela de Adão, porque esse chakra é o chakra da reprodução e energia. Já pensou, arranca uma costela que vai nascer alguém? Isso é simbólico. Então a Eva, no caso, o segundo ser humano, nasceu desse do primeiro. E por aí foi o processo de um determinado momento da evolução, que foi o segundo. Depois aqui você vem para o umbilical. Depois aqui você vem para o cardíaco. E do cardíaco você vem para o laríngeo, frontal e coronal, que é uma linha reta, que eu já vou mostrar para vocês. Então a subida de Kundalini, ela ocorre dessa forma. Por isso que a gente fala que é o simbolismo da espada flamígera. O simbolismo da espada flamígera é assim, ó. Vocês já viram essa espada assim, que o pessoal faz o desenho dela? O simbolismo da espada é menor, né? Para ficar mais bonitinha, ela é assim, né? Ela é assim, ó. Né? A maçonaria utiliza também essa espada aqui. A espada flamígera representa exatamente a subida disso. Todo ser humano que ele atinge o potencial angélico, ou um potencial bem superior à categoria do que nós chamamos hoje de ser humano, ele tem uma espada flamígera que ele saca da sua coluna vertebral. Essa aqui é a espada dos anjos. Já viram que todo anjo a gente coloca simbolismo de espada? E essa espada é uma espada flamígera. O que é a diferença de flamígera e flamejante? Outra coisa que o pessoal faz uma confusão tremenda.
A espada flamígera possui luz própria. Ela é adquirida por luz própria, que é o desenvolvimento da consciência do ser humano. Essa é a flamígera. A flamejante, ela precisa de uma luz exterior para brilhar. Quer ver quem foi o primeiro desenho animado a ter uma espada flamígera? Quem sabe? Eu tenho a força. Ele tirava daqui, ó. Vocês não lembram disso? Eu lembro quando eu vi isso, falei, sensacional, maravilhoso. E ele tirava, tudo se transformava, tudo se tornava um super-herói com força, até o cachorrinho dele se tornar cachorro, não lembro direito. Não, o tigre era o transformado, transfigurado. Antes era o quê? Era um cachorro, não era que ele tinha? O He-Man? O que era? Um gato? Era um tigre, só que se tornava um super tigre daquelas, né? Então, é o simbolismo do que? Da força. Vocês não imaginam como ocorreu. Agora, saindo dessa parte bem de brincadeira, para entrar na coisa mais elevada. Muitas vezes, quando Micael e Lúcifer guerrearam, era guerra de espadas flamígeras. Guerra de espadas flamígeras. Quando os anjos eles tiveram a famosa Tarakamai, ou a guerra celeste, foi guerra de consciência, de espada flamígera. As espadas de Micael verde e as espadas luciferinas vermelhas. Está errado no Harry Potter ali. Devia ser ao contrário. É o Dumbledore com o Voldemort. O Voldemort está com a verde e o Dumbledore com a vermelha. Isso é um erro crasso ali, viu? Isso é um erro crasso. Porque, na verdade, a espada de Micael é verde. E a espada de Lúcifer é vermelha. Por quê? É fácil entender. Olha o simbolismo como vocês matam tudo. E tudo está ligado ao chakra. Quando o Micael, na Guerra Celeste, ele tira a consciência de Lúcifer, ou parte da espada flamígera dele para ele cair, ele arranca a esmeralda da fronte de Lúcifer, do chakra frontal, que vocês vão entender todas as forças que estão aqui, e ele captura, ele pega, ele tira a esmeralda da fronte de Lúcifer, e ele segura ela com a mão. Que cor que é a esmeralda? Verde. Aí que está. Que dessa esmeralda, também no seu sentido simbólico, é esculpida a taça do Santo Graal, que é uma taça, antes de tudo, micaelina, que é um sexto sistema de evolução, a evolução do chakra frontal. E o que acontece quando você arranca algo de alguém? O que acontece? Sangra. Qual a cor do sangue? Vermelho, que foi o que rolou da fronte de Lúcifer e ele caiu sem consciência. Então a espada luciferina é a vermelha. A espada micaelina é a verde. Hoje, as duas estão trabalhando juntas no sentido construtivo. O mal é humano, não existe mais mal angélico. Se existe mago de sombra da esquerda, ele é o quê? Ele é puramente humano, ainda alimentando através dos seus chakras. E o segredo está aqui, ó, umbilical com raiz. É aqui que o mago negro atua, com esses três, né? O mago de luz trabalha com esses chakras de cima. O mago negro não atua com essas forças, não. Ele atua com as forças de baixo. Então, esta realidade, hoje, é puramente humana, ligada a arquétipos do passado. Então, a pessoa utiliza a força, porque a mesma energia ou consciência do lado de luz também é do lado de sombra. É a mesma inteligência. Né? Só que ele utiliza de uma forma errônea. Né? Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de consciência e saber. Então agora, gente, que eu dei essa introduçãozinha para vocês, vamos começar a entrar no tema aqui. Vamos entender como que se forma a energia que trabalha e dá o porquê da existência do chakra. Vamos entender a causa da existência dos chakras ou centros de força que estão em nós, que representa a consciência de Deus evoluindo no ser humano. Primeira coisa que nós precisamos entender, esse princípio aqui, substância primordial. O que seria a substância primordial? É aquela força, aquela energia ou aquela consciência de Deus que começa a ter um sentido objetivo. Então tudo, quando a gente fala de Deus no seu sentido de criação, isso representa uma realidade mental, que é um dos 7 princípios do Kybalion ou Kybalion, que a gente chama de herméticos. O todo é mentalismo, então representa a ideia de Deus sendo colocada aqui no sentido de realização. E essa consciência de Deus, que representa... Posso apagar os endereços aqui? Tudo bem? Todo mundo já pegou? Vamos fazer o desenho para vocês entenderem o que são os chakras.
Pelo simples fato de você entender isso, você já entende a energia que alimenta eles. Aí elas começam a ter um outro propósito de circulação em você. Então a substância primordial, quando ela se forma, ela se torna o que nós chamamos de astro zero. Ou o primeiro portal da emanação de consciências. E essa força, esse astro zero, que gera o nome de grandes seres especiais do Oriente, que se chamavam Zoroastros. Daí que vem esse nome. Zoroastro vem de astro zero, que é o princípio que começa a emanar todo o sentido de consciência do que nós temos no planeta. Que algumas pessoas chamam isso também de Sol oculto. É de onde tudo emana. Você quer entender onde está isso aqui? Vocês querem entender? É fácil. Querem saber onde está isso? O nosso Sol físico, junto de outros 6 sóis, dão 7 sóis, giram ao redor de Sírius. Sírius seria o Sol equatorial ou a alma desse Sol físico que a gente tem aqui. Por isso que os egípcios cultuavam tanto Sírius. Então são 7 sóis ao redor de Sírius, e um desses 7, o mais denso, qual é? O nosso. Daí que hoje você pega o Hubble fotografando, falando que tem Sol aqui, ali, etc., porque eles estão começando, através da ciência, a chegar junto da espiritualidade. Não acabou aí. Sírius, junto de outros 6 sóis, formando 7, giram ao redor da estrela polar. Por isso que a estrela polar está sempre no norte, e a estrela norte dos marinheiros. Acabou aí? Não. A estrela polar, junto de outras 6, giram ao redor do Sol oculto, que está ligado aos mistérios das Pleiades. Aí que vocês entendem que sabe que nós temos nas Pleiades 7 estrelas. Essas 7 estrelas, elas são a representação de consciência do que foram as 7 rainhas atlantes, ou as 7 rainhas de Edom, que quando elas saíram do contexto evolutivo, a consciência maravilhosa delas ficaram ali com uma referência nas 7 Pleiades. Então são as 7 mães que estão juntas, ligadas a esses sóis, que estão ligados à realidade polar, ligada a esse Sol oculto. Então vamos fazer um desenho aqui rápido. Um desenho aqui rápido para todo mundo entender isso. Você tem o nosso Sol físico, é esse que você vê aí mesmo. Junto de outros 6, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles giram ao redor de Sírius. Certo? Sírius é chamado de Sol equatorial ou a alma desse nosso Sol físico. A Terrinha está aqui, se você não sabe, viu? Ao redor do nosso Sol físico. Sírius, junto de outros 6 sóis, olha aqui, ó, giram ao redor da onde? Da famosa estrela polar. A estrela polar, ela é conhecida na Índia como olho de Dhruva. Ela é o Sol, você poderia dizer que é o Sol espiritual ou causal da realidade desse aqui. Agora, para finalizar, a estrela polar, junto de outras 6, giram ao redor desse Sol oculto que aqui está. Você não pode dizer que ele não é nem espiritual, que ele não é de alma nem nada. Ele representa a causa de tudo e de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega de toda a criação, né? Então esta realidade desse Sol é daqui. E dele o que sai desse Sol oculto, né? O que nós chamamos das 3 realidades ou das 3 consciências que formam todas as religiões da atualidade. E se você pegar aqui e ver o católico fazendo isso aqui, ó, lembra que eu estava mostrando para vocês? 7, 14, 21, etc. O 4 e o 3. O católico, quando ele passa na frente da igreja, qual o sinal que ele faz? Cruz. Quantos lados tem a cruz? 4. Quantas consciências ele saúda com o verbo? 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está fazendo aqui, ó. Aqui estão as situações e aqui está a cruz. O Amém é o Sol oculto, que é o A1 dos hindus. Olha aí. Daí você compreende todos os princípios da criação, que aí os egípcios transformaram no quê? Em Osíris, Ísis, Horus, né? Os cabalistas, Keter, Rokhma, Binah, toda a trindade. Então daqui, quando começa a sair essas consciências que criam todas as forças, surge uma trindade. É Deus manifesto. Que na teosofia a gente chama dos 3 tronos.
que representa o Pai, que representa a primeira emanação de energia dessa força. A matéria ganha um pontinho aqui. Então aqui seria o Pai, ou a causa. Depois aqui você tem o que? A segunda realidade que representa a Mãe, que é esta energia sendo criada, ou entrando nos princípios da geração. Então o pontinho se divide em duas forças. É o mundo das leis, ou da lei. E quando esta realidade é superior de cima aqui, ó, a superior, que é o espírito, e olhando para baixo é a matéria, elas se serpenteiam e se fundem, surge o universo dos efeitos que hoje está no 4. Porque parte de cima vem para baixo e parte de baixo vem para cima. Seria assim, ó, se a de baixo fosse escura e a de cima luz, faria o quê? Faria esse símbolo aqui, que surge o que nós chamamos que é o quê? O tal, que é o símbolo da criação de tudo e de todas as coisas, é o universo manifestado. Que aqui você tem a mãe, a lei, aqui você tem o filho ou o efeito. Pronto. Agora vocês estão prontos para entender as 7 realidades que alimentam os 7 chakras. Que seriam o que aí começa aquele monte de salada. Os 7 raios, os 7 isso, os 7 aqui. Todo o setenário que você conhece sai da realidade dessa trindade que aqui está. Por isso que esse símbolo aqui é tão cultuado nas sociedades iniciáticas e secretas, maçonaria. Esse é um símbolo de poder, né? O dinheiro mais famoso e mais poderoso do mundo até a atualidade, ele tem essa magia impressa na nota de 1. 1. Não era de 5, não era de 10, não era de 100, era de 1. Porque tudo para ser uma outra força, olha como tem magia aí. Tudo parte de 1. Você não vai contar, começa a contar aí, conta até 10, você 2, 3, cadê 1? Então dessa força mágica no dólar, ali eles impregnam essa energia. A maçonaria que criou isso aí, e por aí vai. Só que na época era outra coisa. Mas vamos seguir. Para ele evoluir, agora que vocês vão entender as 7 forças, ou os 7 alentos, ou as 7 consciências que os hindus chamam de táttivas, que são as forças causadoras ou criadoras de todo o universo. O que são táttivas ou forças? Representam o que você pode dizer de energia causadora ou espírito de todos os elementos. A Terra hoje não está em evolução? O mineral está. Tudo bem, você não enxerga. O vegetal, ele não evolui? O vegetal todo mundo enxerga. Rapidinho ele cresce, ele se modifica, você não enxerga? Existe uma inteligência que faz isso. Existe uma inteligência. O animal também não tem ciclo de evolução, vida e morte. Tem uma inteligência que está ligada a isso. Ser humano também não cresce, não evolui, passa 1 milhão de problemas emocionais, ganha 1% de mental e reencarna de novo. Brincadeira, né? Mas é uma inteligência que conduz nós a isso. Da mesma forma, anjo também tem isso. Anjo também tem uma inteligência que parte dele. Ele é o pai dos 7 reinos, a mãe dos 7 reinos e a força de efeito dos 7 reinos. Estão entendendo a junção dos 3 aqui? Ele é o pai dos 7 reinos, é a mãe dos 7 reinos e é a força de efeito dos 7 reinos, que vai do mineral até Deus. Quer ver os 7 raios agora? Olha aqui, ó. Você tem os 7 raios como inteligências que nós chamamos de tátiva. Agora que você vai entender o segredo, presta atenção. Você nunca vai alimentar energias de vida, ou prana, como a gente fala, a gente já vai chegar lá, de forças elevadas nessa parte superior dos seus centros de força, com forças densas. Você tem que captar energias sutis para jogar aqui, porque você é da natureza. Quer ver um exemplo que você fala assim, não entendi, vai ser fácil você entender agora. Você é um ser humano ou você é outro reino? Fala para mim, você é ser humano, não é? Aí imagina, você vai visitar seu amigo num baita fazendão ali em Goiás, criador de gado, importa, não sei o quê. Aí ele chega pra você, arrumei um quarto legalzinho pra você. Aí você fala, pô, que legal esse fazendão, né? Tá aqui o chiqueirinho, ó, do lado do porco aqui, ó. Sua caminha ali, ele faz um pouco de barulho à noite, mas ó, você vai gostar? Responde? Claro que não. É isso que você faz com os seus chakras. Se você não trabalha energias superiores, aqui em cima, como dizem os mestres, você joga pérolas para os porcos. Então os seus centros superiores ficam inundados de energia que não correspondem com a natureza deles. No mínimo, você quase não os alimenta. Então, para onde tem que ir energia? Fica só aqui embaixo. Sensualidade,
emocional, mental mal resolvido, materialidade, etc. Por quê? Porque a energia ou as 7 modulações geradas de Deus não tem um vaso ou uma realidade de recepção compatível com o que emana. Não é simples de entender isso? Pegaram o exemplo, o que você vai falar pro cara pro seu amigo lá, que te colocou no chiqueiro? O que você vai falar? Ele até colocou um colchãozinho ali, para você ficar ali. Fala, pô, eu quero ficar no casão. Aí falando no sentido de consciência, você não merece ainda. Ali só vai pessoas que têm uma consciência bem desenvolvida. Você está com o seu emocional todo atrapalhado. A energia para no seu chakra umbilical, alimenta tão pouco o cardíaco. Né? Sabe o que mais nos aprisiona na atualidade? Né? Sexo. Vocês repararam que tudo não é nem no sentido de ir lá nhanhan tchan tchan. É no sentido de ficar na cachola. Sabe aquela vez ficar na cachola? Você vai vender um produto hoje, vai vender uma Harley Davidson. O que você vai colocar em cima da Harley Davidson? Um cara que nem eu? Não. Você vai colocar uma loirona ali, uma morena toda, que é o arquétipo do quê? Do sexo. Você vai fazer um produto que hoje todo mundo compra, que é um Big Brother. Você vai colocar o quê? Feioso, que nem eu ali? Você vai colocar o quê? Só gata, só gato, só o quê? Vai exacerbar o quê? A espiritualidade? Olha como a inteligência desse BBB é fantástica. Aqui, ó. Você olha pra ele. Aqui, ó. A banana maior que Kundalini pra você. Você vai ficar de olho ali naquelas coisas mesmo. E o que você vai estar alimentando em você?